Hoje é a nossa convidada, a arquiteta Maria Neto, vencedora do Prémio Fernando Távora. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Vamos já falar desse prémio, para já analisamos a imprensa deste domingo e destacamos uma entrevista de António Guterres ao Diário de Notícias, fala da questão dos refugiados e sublinha que essa é uma questão política. Concorda? Bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje. Desta entrevista eu gostaria de destacar que este processo de seleção para o cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas mudou este ano radicalmente e pela primeira vez vamos ter entrevistas aos candidatos que vão ser públicas. Estas entrevistas vão decorrer na próxima semana, entre os dias 12 e 14 de abril, e todos os candidatos serão entrevistados pelos vários membros dos Estados-membros que integram as Nações Unidas. Todo este processo iniciou já há algum tempo e incluiu também a entrega de um paper onde cada candidato deveria mostrar o seu plano e a sua visão para as Nações Unidas. Tendo em conta que é sabido que existe uma preferência de género e uma preferência regional em relação ao futuro candidato para Secretário-Geral das Nações Unidas, a verdade é que António Guterres sublinhou a ideia de implementar um plano de paridade de género dentro das Nações Unidas, o que, de certa forma, tentou contornar e amenizar esta situação e, sem dúvida, coloca-o numa posição favorável e esperemos que toda a experiência que ele tem durante 10 anos enquanto Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refugiado faça realmente a diferença, porque hoje vivemos num mundo extremamente complexo e onde caótico, eu diria, e, portanto, toda esta capacidade diplomática e política de gerir estes conflitos é, sem dúvida, uma mais-valia. Portanto, destaca essencialmente a candidatura de António Guterres no cargo. Há outro assunto que também gostaria de sublinhar aqui nesta revista de imprensa, a inauguração da nova sede da Ordem dos Arquitetos na região norte. Exatamente. Depois de 14 longos anos, finalmente, ontem, abriu e inaugurou a nova sede da Secção Regional Norte, juntamente com o Norte 41, que é o Centro para Arquitetura, Criatividade e Sustentabilidade. É um projeto assinado pelos NPS Arquitetos, um projeto de restauro, reabilitação e construção, e é importante referir que esta nova direção e todo este novo projeto pretende aproximar-se e ser um espaço privilegiado de aproximação aos seus membros e à comunidade em geral. Há pouco falava da questão dos refugiados e esse é um assunto que lhe é caro, isto porque é vencedora do Prémio Fernando Távora, apresentou uma proposta que foi vencedora e que remete para a essência da arquitetura, que é precisamente o abrigo, que é um assunto que está na ordem da atualidade, precisamente por esta questão dos refugiados. Sem dúvida. Aliás, essa é uma questão que, apesar de agora estar cada vez mais na ordem do dia, porque temos a proximidade dos movimentos em massa que estão agora a vir para a Europa, mas este é um problema que já tem muito tempo e se pensarmos que hoje em dia temos mais de 60 milhões de refugiados no mundo e a maior parte deles está distribuído por mais de 1000 campos de refugiados, onde estes se encontram, na sua maioria, em países em desenvolvimento, deveríamos pensar que realmente isto é uma realidade que tem que ser pensada e pensada não só politicamente e por diversos atores, mas também na questão da arquitetura e do urbanismo. Ou seja, existe realmente aqui um problema que é associado ao abrigo de emergência, as condições que existem ainda hoje que não dão resposta às necessidades. E, sem dúvida, que existe ainda um contributo a dar pela disciplina da arquitetura nesse sentido. Esse contributo passa por esta proposta que prevê estudar 5 campos de refugiados da cidade queniana de Dadaab durante mais de 2 meses e para a concretização dessa proposta vai receber uma bolsa de viagem no valor de 6.000 euros. O que é que está então estudado para este projeto, para visitar estes 5 campos? Sim. Esta viagem é uma viagem que tem tanto de desafiante como de arriscado, mas que sem dúvida
é um desafio em tanto. Esta viagem está integrada na minha investigação de doutoramento, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, na área da arquitetura e do planeamento de emergência, e este projeto especificamente associado a este plano de viagem, intitulado As Cidades Invisíveis da Dadaab, não foi por acaso. É porque realmente Dadaab é hoje o maior complexo de refugiados que existe no mundo, com cerca de 350 milhões de habitantes. 350 mil refugiados, perdão. E toda esta viagem pretende, através do olhar atento do arquiteto, permitir mapear e analisar estas estruturas que são entendidas como zonas extraterritoriais e dissociadas de qualquer urbanidade ou proximidade, e tentar entendê-las, de que forma é que estas estruturas se podem comportar como organismos vivos e serem potenciadoras de uma urbanidade futura. Porque, por exemplo, dou-lhe o exemplo de dois destes campos de refugiados existem já desde 1991, ou seja, estamos a falar de refugiados que se encontram já numa situação prolongada. Há gerações que já vivem nestes campos. E continuam nas mesmas condições. Exatamente, desde então, e continuam nas mesmas condições porque toda a intervenção de emergência e principalmente na questão dos refugiados, é sempre entendida como uma intervenção temporária. E os campos são planeados e o abrigo é pensado para ser temporário. Quando nós sabemos a priori, fazendo uma análise do contexto social e histórico do país, para perceber que é um Estado frágil e que dificilmente se conseguirá contornar essa situação. Mas este estudo poderá depois ter uma concretização prática? Ou não? Ou é apenas um estudo? Esta viagem dificilmente conseguirá ter já um resultado, porque estamos a falar até outubro. Portanto, é um tempo. Esta viagem servirá para mapear e para, pelo menos, fazer um primeiro estudo in loco, que é muito importante exatamente por essa razão, para perceber de que forma é que todos estes territórios indefinidos se comportam. E aí sim, depois, poder analisar, através do contributo de várias disciplinas, perceber de que forma é que nós, arquitetos, podemos contribuir para entender e para melhorar o acolhimento destes fluxos migratórios. Mas há abertura por parte dos países para essa concretização? Eu acho que tudo depende de uma questão, obviamente, política, mas também depende da questão de pensar todas estas intervenções caso a caso e perceber quando é que podemos entender estes campos de refugiados como uma oportunidade para o próprio país de acolhimento, ou seja, tendo em conta que há países de acolhimento que têm já diversas fragilidades e que talvez dotar estes campos de infraestruturas que possam, de certa forma, poder melhorar a qualidade de vida das comunidades que acolhem, esse poderia ser um passo a dar para realmente transformar toda esta Foi com intervenção. surpresa que saiu vencedor ou não? Sim, claro, é sempre com grande surpresa que recebemos estas notícias, mas é sempre uma ótima notícia, porque sem dúvida que um dos meus objetivos com este estudo é trazer para o debate estas questões e fazer mais ativas as escolas de arquitetura e todos os atores envolvidos neste tema. Para terminar, quero deixar uma breve nota cultural. Exatamente. Para terminar, eu gostava de deixar uma sugestão cultural. Dia 29 de abril, no Centro Cultural de Ilhavo, será a estreia nacional do novo espetáculo da companhia Olga Roriz, Antes que Matem os Elefantes, muito associado ao tema da migração, dos refugiados e do território. Fica então a sugestão. Muito bem. E houve um fio condutor em todos estes temas, a questão dos refugiados. Maria Neto, muito obrigada por ter estado connosco. Um bom domingo. Bom domingo. Vamos agora às previsões.